Criada em 1971, a Escola Nacional de Seguros vem promovendo cada vez mais o aperfeiçoamento do mercado de seguros no Brasil. Já são mais de 320 mil profissionais atendidos, sendo 120 mil em eventos, 70 mil em exames e 130 mil em cursos. A Escola Nacional de Seguros está presente na grande maioria das capitais e em mais de 45 cidades. Entre as diversas opções de formação disponíveis na Escola Nacional de Seguros, você encontra cursos de graduação, de pós-graduação, técnicos e para a habilitação de corretores de seguros, ministrados em várias cidades do Brasil. Nosso corpo docente é formado por profissionais atuantes no mercado, com especialização e experiência em diferentes áreas de conhecimento. E para quem não possui tempo para frequentar regularmente os cursos presenciais em nossas salas de aula ou reside em cidades onde os cursos ainda não são ministrados, a escola disponibiliza também cursos à distância. Outra importante atividade é a edição própria de periódicos e publicações especializadas sobre o universo do seguro, o que torna a Escola Nacional de Seguros a principal produtora de literatura para o setor. E mais, a escola desenvolve pesquisas sobre o mercado de seguros e apoia projetos na área voltados a alunos e professores de instituições do ensino superior. Venha conhecer e desfrutar com a gente deste avançado polo de ensino. Acesse o site www.funenseg.org.br e seja bem-vindo à Escola de Seguros do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, que ajuda a disseminar conhecimento e a cultura dessa indústria maravilhosa que é a indústria de seguros brasileira. Você participa ao vivo, hoje 19 de novembro de 2015, que do alto da Avenida Paulista, você participa ao vivo através do Twitter, @WebSegurosTV, ou também da nossa página no Facebook, facebook.com/WebSegurosTV. Aqui com o pessoal da técnica da TV, eu trago mais uma celebridade, uma autoridade que ajuda com todo o seu carinho e talento a ajudar a disseminar esse conhecimento sobre seguro. E hoje tenho a honra de receber o Dr. Ernesto Tzironic, que há muito venho convidando para estar aqui, conseguiu um espaço na sua agenda. Dr. Ernesto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Guilherme Construcci, eu quem agradeço você, essa iniciativa que é a Web TV e, enfim, a paciência que os seus espectadores terão, né, comigo. Muito obrigado. Eu não digo que é uma paciência, vão ter uma aula gratuita, né? Esse horário, horário de trânsito de rush, a gente sempre recomenda que fique aí no seu escritório, vai ouvindo aí no seu computador, na internet, a entrevista. Vou apresentar o Dr. Ernesto, que já me autorizou tirar o pronome de tratamento, me autorizou chamá-lo de Ernesto. Por favor. E em seguida a gente vai falar um pouco sobre o contrato de seguro e outras coisas mais. Aproveite e faça perguntas, eu vou passando para o Ernesto aqui ao meu lado. Dr. Ernesto é advogado em São Paulo, é sócio da Ernesto Tzironic Advocacia, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fundador do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC tem falado muito sobre seguros ultimamente, vocês têm acompanhado isso. Fundador também presidente do IBDS, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Coordenador da comissão elaboradora dos anteprojetos de lei de contrato de seguro, que são as PLs 3555 de 2004, 8034 de 2010, 8.290 de 2014 e a PLS 477 de 2013. Se der, falaremos um pouquinho sobre essas PLs todas aqui. Então, Ernesto, em geral eu começo perguntando para os nossos entrevistados como é que o senhor vê o mercado de seguros atualmente como um todo? Otimista, pessimista? Qual é o seu entendimento? Eu acho que é um momento de muita mudança, não é?
Nós vivemos aí 70 anos sob o monopólio do resseguro, em que nós tínhamos, enfim, o Estado com um instrumento de ação em que intervinha na economia, exercendo, inclusive, a atividade resseguradora. Depois nós tivemos uma série de movimentos, enfim, movimentos legislativos importantes, tivemos, enfim, o Código de Defesa do Consumidor, tivemos o novo Código Civil, tivemos a quebra do monopólio, a privatização do então monopolista, o 2007. IB, em 2007 e 2013, não é? Enfim, e o mercado, no meu modo de ver, é um mercado que precisa se reorganizar e está se reorganizando. Não é? E quando eu digo se reorganizar, não é apenas se reorganizar do ponto de vista do exercício da atividade profissional, da rentabilidade, do crescimento, enfim, dos números da indústria de seguro. Mas o que eu ia perguntar, não é se reorganizar em relação a produtos também não? Eu acho que também, até em relação a produtos, sim. A minha experiência, eu vim do mercado segurador, eu comecei, enfim, depois de ter sido estagiário exatamente nesta sala em que nós estamos sentados conversando em 1980, em 82, eu fui para a Companhia de Seguros Aliança da Bahia, criar o jurídico da Aliança da Bahia, né? E criei o jurídico, durante muito tempo era o jurídico de um homem só, né? E tive ali uma experiência, na época, muito rica, né? Muito rica, e vim do mercado segurador, passei a ser advogado externo, me dedicando ao seguro, primeiramente ao seguro de massa, né? E depois, enfim, a advocacia tipicamente, que a gente chamava de advocacia liberal na época, não é? E sempre na área de seguros. Então, a sensibilidade que eu tenho, ela indica que, em alguns pontos, nós caminhamos muito à frente. Do ponto de vista da participação na economia como um todo, enfim, a grandeza do setor de seguros junto ao PIB brasileiro, quase enfim, 6%, sem dúvida. Nós sonhávamos em passar o 1% e parecia uma meta inadiável. Mas, em compensação, era um mercado que tinha programas, eu me lembro que nós tínhamos na Aliança da Bahia, num determinado momento, programas vintenários, né? E esta longevidade, digamos, da visão, das perspectivas, de como o mercado acabou desaparecendo. Houve uma grande financiarização, mudou o perfil Sim. dos seguradores, não é? Mudaram, enfim, as relações de tal maneira, se desorganizou o sistema com a quebra do monopólio e a privatização, não pela quebra do monopólio e da privatização do IRB em si, mas pelo tempo que isso demandou, né? Foram muitos anos. Né? E nós, então, tínhamos um mercado híbrido, ele era livre, ele não era livre, e eu acho que houve, nesse momento, uma grande desorganização. Você está dizendo isso quando, desculpe, a Lei 126 quebra o monopólio? A 126 de 2007 quebra o monopólio, mas ela demorou para aparecer. Promulgado pelo Zé de Alencar até então, porque na época o Lula estava fora do país, eu sempre brinco muito a respeito disso, que ele promulgou a lei. Esperava-se aquela enxurrada de dinheiro que viesse para o Brasil. Em 2008 vem aquela crise europeia, a crise na Rússia, disseram que aqui ia ser uma marolinha e tal. Não foi um momento que se esperou realmente esse grande Eu acho que sim, que existia uma... Enfim, todo mundo dizia que com a quebra do monopólio nós teríamos um mercado com uma capacidade de aceitação muito maior, muito mais pronta, muito mais rápida, produtos muito mais completos, com conteúdos muito melhores, enfim, existia esse ufanismo, eu diria, não é? E não é isto que se verificou, e eu acho que também existia um exagero em se imaginar que isto poderia acontecer, porque eu acho que nós não tínhamos, na realidade, uma política de seguro. Nós estávamos com política de Estado, de política econômica, política de seguro, mas não estava com política de seguro. Isso falta.
é estranho. O Brasil, um país com um mercado em crescimento franco, quebrando o monopólio, ou seja, quebrando padrões que eram estabelecidos e que vinham sendo preservados ao longo de 70 anos. E, obviamente, nós não tínhamos uma estrutura, do ponto de vista legal, regulando o contrato de seguro, para um cenário novo, tão diferente, tão livre como deveria ser este. No final da história, o que a gente vê, o que eu vejo hoje, é que essa liberdade, na realidade, não existe. Nós temos os seguros de grandes riscos em franco declínio, o conteúdo desses seguros, enfim... Os riscos declináveis? Enfim, começou quando eu comecei, essa expressão risco declinável, ela não existia, enfim... Você declinar risco significava uma identificação individual de um risco que não era possível, não é? Mesmo assegurar. De repente, o conceito de risco declinável passou a abranger todo um setor da produção industrial, todo um setor da economia. Não é? Então, as indústrias de tal tipo de produtos não têm mais seguro, não há apetite para seguro, né? E essa falta de apetite leva, digamos, aí a concepção do risco declinável. Então, eu acho que houve uma preocupação em cuidar do grande movimento, né? Sem cuidar do contrato, da relação de ponta mesmo. Ou seja, como vai ser esse mercado sem o IRB? Né? O que nós vamos fazer? Antes a gente pegava a ponte aérea, num caso mais difícil, ia lá conversar no Rio de Janeiro, né, na Avenida Marechal Câmara. Aprovava um plano de resseguro. 171, né, e conseguia discutir o sinistro. E agora, vamos onde? Vamos, enfim, aos steering committees londrinos, vamos, enfim, a Munique, vamos a Zurique, vamos a Nova York, vamos a Londres, enfim. Eu acho que houve uma dispersão do poder muito grande, não é? Sem mecanismos que pudessem garantir uma relação mais tranquila no plano das relações entre segurados, seguradores, os corretores e os seus clientes. Eu acho que faltou isto, né? O órgão regulador... O Código de 2002 era muito bom para aquele mercado... Enfim, que era um pouco indiferente. Nós chegamos a ter seguros tarifados, estamos voltando a ter de novo, né? A SUSEP está anexando apólices, agora eu vi o seguro de risco de engenharia, fiquei escandalizado. Quase caiu da cadeira. Eu acho que eu caí da cadeira e me machuquei. Mas, enfim... O órgão regulador, neste momento em que não percebeu a importância de se preocupar com contratos, não foi alertado? Então, eu acho que não, aí que está, eu acho que aí é uma questão de vício. Não cabe tanto ao órgão regulador, e não deveria caber ao órgão regulador, nem ao órgão fiscalizador, se intrometer tanto nas estruturas permanentes das relações contratuais securitárias. Isso é matéria para a lei. Isso em qualquer regulação, qualquer setor. Diante dos comandos constitucionais brasileiros, enfim, essa é uma competência legislativa, competência da União, e nós precisamos, e não é um caso particular brasileiro, quer dizer, se você vai a qualquer país do mundo hoje, você encontra países com leis estruturadas de contrato de seguro. A Alemanha tem lei de contrato de seguro, que não é nenhuma intervenção na economia, não é nada disso, desde 1901. E tem uma lei nova, agora, de poucos anos atrás. Portugal tem lei de 2007. Mas tem órgão regulador. Sim, todo mundo tem órgão regulador, enfim, aqueles detalhes, aqueles desajustes das relações precisam ser objeto de tratamento e a autoridade pública tem que não só fiscalizar, como às vezes orientar também no sentido de sanar problemas que surgem durante a operação e que não são problemas, digamos, próprios da relação obrigacional, né? Que são desajustes de comportamento, desajustes. Então, essas regras que o Estado tem que produzir são regras que, no meu modo de ver, devem suplementar, mas não estruturar o relacionamento
obrigacional entre segurados, seguradores e todos os que intervêm nessa relação. Seria a função. Olha, tão gostoso bater um papo aqui. Primeiro, quando o assunto é bom, o entrevistado é maravilhoso, tem essa... Como prerrogativa, eu falo muito de advogados, são essa capacidade oratória, que eu acho fantástica, né? O doutor Ernesto está sendo esperado há muito tempo aqui, voltará se tiver agenda, porque já tem perguntas aqui que nem vão dar tempo de perguntar ao doutor Ernesto, tendo em vista que a coisa passa rápido demais. Mas eu queria fazer um comentário. Esteve conosco aqui o doutor Walter Polito, que o senhor conhece muito bem, a doutora Ive Cassa, que o senhor também conhece muito bem, e disseram que ouviram um momento que a SUSEP disse que estava criando produtos para seguradoras, quase caíram da cadeira também. Não é competência de uma SUSEP, de um órgão regulador, que existe desde 66, né, a Lei 73, Sistema Nacional, criar produtos. Concorda? Ou estou enganado? Não é competência. Não é nem competência legal dela, na realidade, regular. Né? A SUSEP é um órgão fiscalizador, nós temos lá o Conselho Nacional de Seguros Privados, que deveria ser o órgão regulador. Parece que, na prática, o Conselho Nacional de Seguros Privados... Só dá diretriz. Ele mais recebe e chancela o trabalho que a SUSEP acaba desenvolvendo. Né? Então, eu diria que é mononuclear esse sistema, ele não é binuclear. Né? E, de qualquer forma, é isso que a gente tem visto. Mas não é o pior é que não é apenas criar produtos. Né? É criar a estrutura, a linguagem jurídica propriamente dita. Isso tá? São projetos de lei? Que regulamentam? Eu acho que são leis que devem regulamentar. Enfim, é uma tendência. Nós temos lei, olha, Cuba mal começou a abrir o seu mercado, mal começou a abrir, fez uma lei de contrato seguro. Vão bem? Com relação ao bem-estar psicológico, é com relação a créditos, é com relação a direitos, não é? Então, eu acho que nós vimos de um sistema que tentou migrar e que ficou com uma diversidade de gêneros, uma diversidade de informação, uma diversidade principiológica, que é o Código Civil 2002. Então, há normas que são modernas, em parte, mas a outra parte delas é antiquada. Quando se fala que prova-se o contrato de seguro mediante 3 documentos, bilhete, apólice e recibo de pagamento do prêmio... Proposta. Não, proposta não. Mas uma proposta que não foi aceita, que é o 759, que foi usada no prazo de 15 dias, não prova o contrato de seguro? Prova. Ele tinha uma visão, eu diria que antiquada. Antiquada. Nos anos 60, inspirada, que foi quando foi elaborado aquilo, né? Confirmada nos anos 70, praticamente sem nenhuma alteração, e que ficou adormecido. E o código todo civil ficou adormecido. E o capítulo do contrato de seguro, ele... Para variar, não é? O Cláudio Bevilacqua mesmo disse que quando colocou o contrato de seguro no Código 16, o fez porque não tinha um diploma que o fizesse. Nossa. Né? Existia naquele tempo uma briga entre a dicotomia do direito privado, se é comercial, se é civil, enfim. E
como o seguro terrestre ficou sem regulação, ele disse que ali colocou no Código Civil. Então, nunca foi, e colocou, eu acho, de uma forma, com toda sinceridade, salvo alguns aspectos, muito melhor Do que tinha. do que o que nós temos em 2002. Em 2002, o que acontece? O mercado se desenvolve e tem lá as suas polêmicas, né, como é natural. E essas polêmicas levam a acirramento de posições. E isto leva ao conflito de interesses que vai para juízo, que passa lá 10, 15, 20 anos, acaba terminando lá na época no Supremo Tribunal Federal, e aí vem a lei nova, tinha que resolver aquela pendenga que ficou 30 anos sendo discutida. Então, na realidade, em 60, nós estávamos tratando de questões que eram questões próprias, típicas, dos anos 40, dos anos 50, de quando nasceram esses processos que geraram essas polêmicas. Né? Então, eu acho que foi anacrônico, a disciplina anacrônica, insuficiente, incompleta, né? Continua a diversidade de diplomas. Aí vem a quebra do monopólio. Aquilo, mais o Código Civil, enfim. Onde que está... É uma coisa interessante, os advogados que vão trabalhar com a gente, eles até às vezes valorizam demais, advogados não securitaristas, eles valorizam demais a gente, na realidade, porque a gente sabe onde buscar as coisas. Não é? Porque é difícil, inclusive, encontrar esse direito positivo. São normas e normas. Há uma quantidade infindável de normas da SUSEP, uma quantidade infindável de normas do Conselho Nacional dos Privados. Antes existiam as prezes do IRIP. Eram cartas da presidência que não eram nem publicadas e que faziam regra no mercado. E é um mercado de praxes, não é natural isso. Eu vou interromper o doutor Ernesto aqui um instantinho só, a gente precisa fazer um intervalo, programar ao vivo é assim mesmo. Olha, já tem mais de 20 perguntas que chegaram aqui pelo Twitter, para o Ernesto, não vou conseguir fazer agora, já estão me apontando um intervalo. Não saia daí, esse bate-papo muito produtivo, eu volto daqui a pouquinho. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bônus selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Tá a fim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ, comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Graduação em Administração mais Seguros e Previdência. Muito mais que um detalhe no seu currículo. Escola Nacional de Seguros. Inscrições abertas. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z.
Estamos de volta na Web Seguros TV, hoje com o Dr. Ernesto Dizin... Deixa eu... Me ajude? Ciro Piquenique, Risco Pique. Cironic, que me disse que é da cortina de ferro, ucraniano. Ucraniano. A coincidência incrível, ele até comentou com vocês agora que conheceu este andar aqui onde está hoje a TV Geração Z. Meu primeiro trabalho foi nesta sala. Nessa sala. Isso é uma coisa, daquelas coincidências boas da vida. E batimos um papo aqui no intervalo, com certeza um programa só não será suficiente. Daqui a pouquinho eu preciso falar da Escola Nacional de Seguros. Eu tenho muitas perguntas que falam de contrato e tal. Uma delas, que vem de São Paulo, ela chama-se Doutora Beth, vem pelo Twitter. Doutora Beth PN. Doutora Beth PN, um abraço, obrigado pela sua audiência. Não sei o que a doutora exatamente faz, mas deve militar na área de seguros. E perguntou para o doutor Ernesto se realmente o contrato de seguros é aleatório. Eu acho que é uma provocação, né, Beth? Eu entendo que o contrato de seguro não é um contrato aleatório. Eu acho que a grande característica do contrato de seguro é a sua comutatividade, né? Eu sei que existe um braço de ferro na doutrina internacional já passado e na doutrina brasileira ainda fervilhante a escola fala sobre isso, matéria. Então, enfim, há muitos autores no Brasil que não concordam com essa aleatoriedade do contrato, que ressaltam a sua comutatividade e que ressaltam pelo seguinte fundamento: nós não temos senão a troca de garantia por um prêmio, e prêmio que não é um prêmio qualquer. Nós sabemos que o prêmio ele tem um critério de criação e de admissão que é um critério atuarial. Né? Em princípio, nós temos lá o prêmio de risco, vamos ter os carregamentos, enfim, os comerciais, da intermediação, os impostos, mas esse prêmio, em princípio, ele deve equivaler à garantia. Tanto que se houver uma desproporção dessa garantia em função de um agravamento de risco ou de uma mudança ontológica lá no essencial, no interesse que é garantido, você pode ter que devolver prêmio ou então cobrar mais prêmio. Isso é da dogmática, não é do contrato de seguro. Então, ressaltando a relevância da garantia, né, nós temos, enfim, uma comutação teoricamente perfeita, né, cujas imperfeições o resseguro vai sanar. Diversos autores brasileiros têm essa posição. Eu vou mencionar aqui a Judite Martins Costa, o Rui Rosado de Aguiar, o Walter Polido, o Paulo Pisa, enfim, uma série o Humberto Teodoro Júnior, uma série de autores já conseguiram encontrar a comutatividade. E no mundo contemporâneo internacional também não são poucos esses autores. Eu acho que a comutatividade ressalta mais do que a aleatoriedade. A aleatoriedade surge para especificar o direito à indenização, que é uma decorrência do direito à garantia, no meu ponto de vista, e que por isso é importante ressaltar mais que o seguro garante, né? Um segurador que não estiver provisionado para garantir está inadimplente no contrato de seguro, independentemente da ocorrência ou não ocorrência de um sinistro. Sem dúvida. Essa, talvez sejam provisões técnicas. Grosso modo, essa é a minha visão. Excelente. Muitas perguntas vêm de advogado mesmo, porque é um tema muito interessante, que é o direito do seguro, não é, Ernesto? Doutor Ernesto, interessante. Já mencionado, vai um abraço ao doutor Paulo Pisa, nosso colega lá do Clube IP, um grande abraço ao doutor Paulo Pisa, e também um abraço à unidade Ribeirão Preto, da Escola Nacional de Seguros, muito bem liderado pela Sônia Maria e toda a sua equipe, que recebeu a doutora Ive, que nós estamos comentando agora, para uma palestra para os seus corretores lá. Então, aqui um abraço à Sônia e toda a equipe da Funenseg, da Escola Nacional de Seguros, da região de Ribeirão Preto. Uma das principais bandeiras do IBDS é a Lei Geral do Contrato de Seguro. Quais são as principais características do projeto que tramita no Congresso, doutor Ernesto? O projeto foi feito com princípios, eu diria que esses princípios vieram, inclusive, se aperfeiçoando ao longo do tempo, ao longo dos diversos projetos que foram se sucedendo, né? Foi saudável essa demora, né? E eu acredito que a gente está muito próximo de ter
uma mudança na dogmática contratual, graças a esse aperfeiçoamento. Quais são os principais princípios? Em primeiro lugar, o seguro não é visto como um instrumento de constrição. O seguro é visto como um instrumento de liberdade. Então, as regras centrais da regulação do contrato de seguro devem procurar garantir que o seguro seja um instrumento de cooperação com o desenvolvimento da liberdade, seja da liberdade individual, seja da liberdade do exercício da atividade econômica. Existem princípios, que são princípios pouco ressaltados na doutrina civilista, que são, por exemplo, o princípio da audácia. É um princípio que no direito brasileiro, talvez o primeiro a formulá-lo com essa denominação, mas ele existe fora do Brasil, foi o Fábio Conde Comparato no seguro de crédito dele dos anos 60. O princípio da audácia, ou seja, com o seguro, não se espera que o segurado seja mais covarde no exercício das suas atividades. Se espera que ele seja mais corajoso, mais audaz. Então, o seguro é um instrumento que ajuda a liberar as forças produtivas para serem mais agressivas. Muito interessante. Isso que muitos hoje, em determinadas situações, são capazes de chamar de agravamento de risco, em determinadas situações, quer dizer, não quero generalizar, mas eu vejo situações que falam, não, se você fizer isso, você está agravando o risco. Espera aí. Há uma confusão entre a audácia e agravamento de risco. Entre a audácia, entre, enfim, o empreendedorismo, a liberdade que o seguro proporciona, é um dos grandes valores do seguro. Está protegido para ele libera capitais, e ele incentiva o desenvolvimento tecnológico, Então, eu acho que essa ideia de instrumento de liberdade é uma ideia central. A outra é de que não deve haver profusão normativa, ou seja, ninguém tem aqui a vontade napoleônica de que o direito seja conhecido por todo cidadão. Mas, pelo menos por aqueles que estão operando mais próximo, ou que se aproximam do seguro, eles têm que ter um guia mais fácil, reunido, com uma linguagem que não seja uma linguagem diferente, própria. Enfim, uma lei de seguro não precisa falar segurança. Uma lei de seguro tem que falar a linguagem do direito do cidadão, em geral. De tal forma que o advogado Ernesto ou o advogado Pedro, que nunca trabalhou com contrato de seguro, consiga se aproximar, como o advogado Ernesto, que só trabalha praticamente com isso, se aproxima da lei do cheque, entende bem, se aproxima da lei de locação, entende bem, enfim. A ideia da uniformização das categorias dentro do direito obrigacional, claro que respeitando particularidades do seguro, mas não incrustando o seguro dentro de um ser estranho, que é o direito obrigacional em relação ao contrato de seguro, que seria ultra especializado. Não é essa a ideia. Então, a linguagem, a disciplina, o ser instrumento de liberdade, o estar a serviço do desenvolvimento da solidarização. Acho que, e isto é fundamental, básico. O seguro, ele não é só uma técnica que socializa, ela é uma técnica requerida para a própria socialização. No mundo em que acidente enfim, tudo que a gente tem certeza que vai acontecer, e que não é mais um problema do homem com a natureza, do um homem com outro homem, quanto mais desenvolvimento, mais infortunística e mais inesperada é a infortunística. O homem evolui, o risco evolui. Evolui, muda de conceito. Então, diante desse quadro, é importante que a sociedade conte com um instrumento que permita a solidarização econômica. Não é um fazer favor para o outro, enfim, não é uma questão de vontade individual, de bondade, de generosidade, mas nós não conseguimos enfrentar o acidente individualmente, nós temos que enfrentá-lo de forma coletiva. Então, e aí nascem determinados princípios, a transparência. Por exemplo, transparência, seguro e responsabilidade civil. Hoje está aí todo o mercado olhando para Mariana também, não é? O Brasil está olhando para Mariana, França e Mariana, não é? Mas como é que funciona? Eu já ouvi falar 500 vezes sobre o valor das importâncias seguradas do seguro de danos materiais de Mariana, nenhuma do seguro de responsabilidade civil. Aí fala, mas não interessa, isso daí é segredo entre o segurador. Não é,
está lá no nosso legislador, no artigo 787, ele diz, olha, este seguro foi feito para garantir o pagamento devido ao terceiro. É do interesse da sociedade, é do interesse das vítimas. Que inclusive, até cortando aqui o doutor Ernesto, o CQCS, já lhe disse, manda um abraço. Um programa é pouco para o doutor Ernesto, vai um abraço aqui ao pessoal do CQCS, dizendo que publicaram recentemente uma questão sobre o seguro de responsabilidade no assunto Mariana, que foi muito amplamente divulgado. Olha, são muitas perguntas chegando, o pessoal do Sincor Rio Grande do Sul mandando um abraço para o doutor Ernesto, o pessoal da ANSP, Clube dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo, dizendo que o programa é excelente, que fale um pouco do corretor, ok, clube, falaremos do corretor, mas eu preciso só continuar essa linha que a gente começou aqui, e onde o doutor Ernesto também foi um dos críticos à recente publicação de um projeto que estabelece 30 dias de prazo máximo para o segurador indenizar um sinistro. O senhor criticou isso? Eu critiquei, não critiquei o fato dos 30 dias, mas também criticaria, em tese, um prazo único. Enfim, se nós temos o sinistro agora de Mariana e falamos que o segurador tem 30 dias para indenizar a Samarco, nós estamos falando algo que, enfim, talvez num planeta que ainda vai ser descoberto faça sentido, né? Ao mesmo tempo, se nós pensamos numa morte, enfim, típica, num seguro de vida, o prazo pode ser bem menor. O DPVAT não precisa, às vezes, dos 30 dias. É possível você dar a prestação ao beneficiário em menor tempo. Então, acho que o prazo de 30 dias, de qualquer forma, já é um prazo que, teoricamente, seria regulamentado e que não funciona, né? E, nesse caso, eu me recordo que esse projeto, ele tem uma preocupação bastante louvável, mas eu diria que esse prazo, se nós observarmos todos os parágrafos, ele se eterniza também. Ele se eterniza, porque o segurador vai poder pedir mais. Então, talvez seja melhor ter critérios limitando o número de solicitações e aumentando o prazo para que seja possível uma regulação de sinistro, né? Do que achar que nós estamos, ao falarmos em 30 dias e abrimos uma série de exceções, estamos resolvendo um problema. Talvez nós estejamos criando outros. Além, enfim, eu não tenho em detalhes agora as críticas que fiz ao projeto, mas também a questão da linguagem, né? Ele tem uma linguagem que causa muitas dúvidas, e causa dúvidas ao operador do direito e causa dúvidas ao operador do seguro. E ao segurado. Né? Consequentemente, se esses dois não entendem, nem o advogado segurado, nem o segurador, imagine... Que já não sabe o que é prêmio, o pobre coitado indenização, daquele que... O segurez, né, doutor sabe Ernesto? que paga prêmio e acha que é para o banco, e que o banco é que garante ele, não é? Ou que vai receber um prêmio e depois. E que o corretor é que é o segurador dele, enfim, né, faz esse tipo de confusão. Então, eu acho que realmente... a matéria que está sendo disciplinada e a justificativa do projeto é muito boa, né? Mas o tratamento dogmático ele é problemático e ele não pode estar sozinho, ele tem que estar dentro de um diploma mais genérico e que cuide dos outros aspectos tratados aí no parágrafo. Perfeito, explicado. Deixa eu falar rapidamente da graduação da Funensec, que lança um hot site que já está no ar, profissãosegura.com.br. Se não tiver aí para vocês, não tem dificuldade, profissãosegura.com.br. Entre as novidades estão um layout clean e responsivo. Esse site diz respeito à graduação em administração de empresas da Escola Nacional de Seguros. A divulgação contará com ações digitais e filmes em várias mídias, né? E o curso tem inscrições até 27 de novembro para a primeira chamada do processo seletivo, que deve ser marcado para o dia 28 de novembro. Agora, hein? Candidatos aprovados nessa fase, que se matricularem até 11 de dezembro de 2015, estarão isentos da primeira mensalidade, que é de R$ 785 no Rio, R$ 820 em São Paulo, essa Escola Nacional de Seguros. Tem uma pergunta que chegou aqui, que vem de uma coincidência, chama-se Ernesto. Ernesto, é que o Twitter é engraçado, você não sabe de onde vem, mas vai aqui um abraço ao Ernesto Ernesto W. Seg, deve ser um corretor de seguros, que fala sobre a máxima boa-fé no contrato de seguros, se existe mesmo ou deve existir. Um abraço ao charado, doutor Ernesto. Ernesto, claro, né, doutor Ernesto, que deve existir. Eu acho que boa-fé tem que existir em todas as relações. E a máxima boa-fé?
Enfim, eu acredito que é um modo de se exprimir quão importante é a fidúcia que uma parte tem que ter com a outra no contrato de seguro. A ideia de ubérrima ou máxima boa-fé, ela vem fundamentalmente do regime das declarações do contrato de seguro. O segurador, teoricamente, para aceitar e para taxar um risco, ele teria que confiar de forma perfeita na sinceridade, na completude e na vontade de informar que tem o proponente do seguro. A questão é mais atinente a isso. Entretanto, eu acho que hoje nós vivemos momentos em que nós temos outros controles que são exercidos. Não é? Por exemplo, inversão do donos da prova, que o segurador tem que provar que o segurado sabia que tinha câncer quando contratou o seguro-saúde. Eu acho que não é só o segurador. Eu acho que quando você está falando que alguém agiu de má fé ou com dolo, você tem o ônus da prova, não é? Porque senão nós teríamos aí, inclusive no plano penal, condenações, né, muito sistemáticas, não é? Um Ministério Público tão hiperativo como nós temos hoje, enfim, e que não levaria todo mundo para um lugar que não existe, que é a cadeia suficiente para isso. Mas, então, eu acredito que os instrumentos que o segurador tem são instrumentos, hoje, de visão geral das suas carteiras. Não é? Eles conseguem ver os comportamentos, não mais através do contato individual, mas dentro do comportamento. E conseguem corrigir rumos, conseguem ajudar, por exemplo, através de questionários. Não é? Às vezes você vai preencher um questionário e você é automaticamente levado a optar por uma espécie de reticência. Né? Você sofreu alguma intervenção cirúrgica nos últimos 10 anos? O sujeito que fez vasectomia e coloca ali que sofreu, ele fez uma intervenção cirúrgica. Ele poderá ser automaticamente rejeitado. Então, a tendência é ele dizer não. E assim, a gente não consegue avaliar. Então, o bom questionamento por parte do segurador, eu acho que ajuda muito o segurado a responder e ajuda muito o corretor a orientar o segurado na sua resposta. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de responder perguntas mal formuladas porque elas vão nos comprometer ou porque elas podem ser mal interpretadas ou porque nós não compreendemos bem como ela foi formulada. Né? Que o consumidor é hipossuficiente, então, acho não é que isso? Boa-fé é muito importante em todas as obrigações, é muito importante no seguro, mas eu acho que técnica, bastante técnica, é tão importante quanto. Ou vocês chamam de sinaligmática, é isso? Me corrija. Sinalagmático. Né? Sinalagmático, é a máxima boa-fé. Estamos chegando ao final, temos 2 minutinhos aí para, como disse para vocês, vou encaminhar as perguntas para o doutor Ernesto, depois a sua assessoria, ele mesmo poderão responder assim que tiver tempo, e já o convido ao vivo para estar de novo conosco, porque o tema é muito interessante. Queria finalizar perguntando se há uma lei geral do contrato de seguro, ele também pode inibir fraudes. Veja bem, apenas um reparo, nós trabalhamos com uma lei de contrato de seguros e não uma lei geral de seguro. Tá? Houve quem tentasse chamar essa lei de contrato de seguro lei geral para colocar na lei de contrato coisas que não são de contrato, que são coisas do interesse do setor segurador ou do interesse de segmentos com ele relacionados. Então não é correto. Não é correto. Não é correto. Nós temos não é a lei de controle. A lei de controle é uma outra coisa, acho que o Brasil precisa evoluir a sua lei de controle, mas a lei de contrato é o que nós estamos buscando. Ajuda a inibir fraude, sem sombra de dúvida. Por exemplo, existe um preconceito contra a prova formada por meio de indícios, né, que é a chamada prova indiciária. Na realidade, ela é prova-prova, mas ela é constituída por uma soma de indícios. Nós temos um diploma que seria o único que legitima a prova indiciária e diz o que é a prova indiciária, busca aquilo que é mais elaborado na doutrina jurídica a respeito da matéria e estabelece que ela será aceita. Essa é uma das questões. Nós temos um diploma que enfatiza a importância da cooperação efetiva, não apenas no nível da declaração, mas no nível do comportamento. Né? É uma lei que esclarece, por exemplo, o que é o agravamento. Não é aquela coisa que ninguém sabe o que é, então
isso, é isto, não é isto, procura definir melhor essas questões centrais, de tal forma que os comportamentos sejam passíveis de uma avaliação mais fácil. Como o senhor falou, a audácia, não confundir com a audácia e a liberdade de empreender, né? Liberdade de empreender, liberdade de sair, de passear, de... Estar protegido, estar protegido, ousar, inovar. Só não pode muito beber, né? Aí é mais do que agravar o risco, é lei. Aí é ruim para a gente. Mas o que acontece também é que, por exemplo, o conflito desnecessário de comportamentos entre seguradores e segurados em sinistros, ele acaba sempre levando a uma espécie de preconceito e a uma espécie de prevenção. Então, o segurador tem prevenção contra o segurado e o segurado também tem prevenção contra o segurador. Sim. E no momento do sinistro, essa prevenção acaba levando à formulação de reclamações exageradas. Eu sei que ele vai pagar só um pedaço mesmo, então, para ele me pagar um pouco mais, eu preciso... E nessas, às vezes, o exagero tem sucesso, e, enfim, os seguradores são fraudados, porque o exagero, né, não era para ter sucesso. Né? Claro. E, às vezes, o exagero leva a que a indenização seja, enfim, aquela que deveria ter sido paga. E, às vezes, ele até, enfim, resulta em indenizações inferiores. Mas o fato é que, por exemplo, esta lei, ela prevê que, enfim, você exagerar a reclamação é cometer fraude contra o seguro. Se exagerar a reclamação. Olha, excelente tá. Isso, hein, Isso é um aspecto que pouca gente vê, não é? Com certeza. A outra coisa também, eu me recordo que em um evento acontecido em Brasília, durante o nosso tempo já se esgotou. Mas enfim, é uma pena. Não, fale rapidamente de Brasília, 30 segundos. Se fala sobre o seguro pode ou o seguro não pode garantir manutenção, não é? Então, eu ouvi muita gente falando esse projeto vai transformar o seguro em um substituidor de pneus de veículos, porque se o veículo, enfim, o segurado tem medida de salvamento. Enfim, pelo contrário, o projeto ele especifica, ele fala, olha, nenhum tipo de manutenção preventiva será possível ser objeto de contrato de seguro. O seguro seria nulo para garantir isso e aí está todo mundo protegido. Enfim, eu acho que são normas que procuram ser mais específicas no que diz respeito a conceitos centrais importantes para o funcionamento da relação de seguro, de tal forma que segurado tenha menos dúvida, segurador tenha mais garantia e menos dúvida e também mais obrigação, porque está mais claro o que ele deve, e o corretor não fique aí perdido naquelas situações em que ele não sabe explicar o porquê do não, né? E onde ele não sabe também explicar, não tem um fundamento claro para explicar para o segurado por que aquilo não é devido. E aí fica aquela imagem de um mau seja para prestador de transmitir um não que ele também não compreende o que foi dado, seja para, enfim, convencer de um não que ele está convencido, mas que, né, acho que é importante. Clubes Corretores, está aí uma informação que até ajuda o corretor a ser um profissional melhor. Enfim, nosso tempo já se esgotou, é uma pena. Estive aqui com o Dr. Ernesto Zirunic, falando sobre contrato de seguro, sobre segureio, sobre tantas coisas importantes. Voltará, se assim a agenda dele permitir, o ano que vem. E muito obrigado à TV Geração Z, obrigado ao pessoal da Web Seguros TV. Tem gente que falou assim, manda um abraço, doutor Scartesini aqui, estava esquecendo, doutor Scartesini mandando um abraço. Não esqueça de mandar um abraço, doutor Ernesto, está mandando um abraço aqui. E eu agradeço a sua web audiência. E até uma próxima, né, doutor Ernesto? Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, Guilherme. Conte conosco. Conte comigo também, por favor. Obrigado, TV, até a próxima. Obrigado a todos.